Ok. Bem, gente, hoje nosso assunto será período composto por coordenação. Ora, gente, algumas coisas precisam ser explicitadas. Bem, primeiro, para que eu tenha uma oração, é necessário que exista verbo. Só existirá oração se existir verbo. Bem, falta saber então o que vem sendo essa de oração coordenada. O que é coordenada? Eu já sei que é oração. Oração tem verbo. E o que é coordenada? Coordenada é o mesmo que independente. O que é uma oração independente? É uma oração que não tem relação nem sintática e nem semântica com a outra oração. Ou seja, ela possui sentido completo. Bem, coloquei um período aqui. Cheguei em casa e abri a geladeira. Ora, moçada, fica claro a identificação de dois verbos. O verbo chegar e o verbo abrir. Eu já sei que eu estou trabalhando com um período composto. Eu já sei que eu tenho duas orações. Bem, vamos identificar essas orações no período. Cheguei em casa e abri a geladeira. A minha primeira oração, cheguei em casa, ela possui sentido completo. Ela não precisa da outra oração para que tenha sentido completo. Ok? Ela sozinha já dá conta de todo o serviço. Ela não precisa de nenhum apoio. Ora, a segunda oração, abri a geladeira, também possui sentido completo. Se possui sentido completo, é o que nós chamamos de oração coordenada. Isso são duas orações com sentido completo, logo eu vou ter um período composto por coordenação. Ok? Vamos ver como é que vai se dar essa classificação desse período, a classificação dessas duas orações. Bem, cheguei em casa. Se tem um verbo, eu já tenho uma oração. Cheguei em casa, possui sentido completo. Se possui sentido completo, é uma oração independente. De orações independentes, nós chamamos de orações coordenadas. Então, eu terei uma oração coordenada. Bem, passemos para a segunda oração, que é e abrir a geladeira. Ok? Vamos classificá-la. Abrir a geladeira possui verbo? Claro, professor. O verbo é o verbo abrir. Então aqui eu tenho uma oração. Bem, mas abrir a geladeira também tem sentido completo. Então vai ser também uma oração coordenada. Ok? Falta apresentar a vocês um elemento. Esse elemento de nome estranho é o síndeto. O que é síndeto? Síndeto é o que nós chamamos de conjunção. Conjunção e síndeto é a mesma coisa. É como chamar Benedito de Biné. É a mesma coisa. Bem, só que a palavra síndeto vai funcionar para nós aqui como uma palavra primitiva. E dela surgirão duas palavras derivadas. Quem são essas palavras derivadas? É a sindética e a outra é assindética. Ok? Quando é que uma oração ela é chamada de sindética? Bem, sindética quando ela possui conjunção. E assindética é quando ela não possui conjunção, quando ela é uma oração sem conjunção, desprovida de síndeto. Ok? Preciso me lembrar que esse A aqui, esse A inicial, é um prefixo de negação. Ok? Quer dizer não, sem. Então não possui conjunção. Vamos observar isso na prática. Ver como é que fica. Bem, cheguei em casa. Ok? Possui conjunção? É óbvio que não. Eu não tenho conjunção. Em é uma preposição. Eu não tenho conjunção. Então eu vou ter uma oração coordenada. Peraí, se não tem conjunção, é sindética ou assindética? É assindética. Então eu vou ter uma oração coordenada
assindética. Ok? Passaremos para a segunda oração. E abrir a geladeira. Eu já sei que é uma oração, eu já sei que é coordenada. Falta saber se ela é sindética ou assindética. Ok? Vamos ver aqui rapidinho. E abrir a geladeira, ora, aparece uma conjunção, que é a conjunção e. Então a minha segunda oração, além de coordenada, possui conjunção. Então ela vai ser uma oração coordenada, sindética, porque sindética quer dizer o quê? Com conjunção. Então eu vou ter aqui uma oração coordenada, sindética. Recapitulando, o que é uma oração coordenada? Oração coordenada, pelo início eu já sei, para ser oração precisa ter verbo. O que quer dizer coordenada? Coordenada quer dizer o quê? Quer dizer independente, não possui relação com outra oração, possui sentido completo, ok? As orações coordenadas podem ser sindéticas ou assindéticas. São palavras derivadas, vem de síndeto. O que é síndeto? Síndeto nada mais é do que conjunção. Orações que possuem conjunções são chamadas de sindéticas. Orações que não possuem conjunções são chamadas de assindéticas. Ok? Nós vamos ver que a classificação das orações coordenadas, ela se dá quase que na sua maioria pela mera identificação de conjunções. É um trabalho de memorização na maioria dos casos. Ok? Vamos ver agora como é que se dá essa classificação. Bem, como dissemos há pouco, vamos agora para a classificação das orações coordenadas, né? Como eu disse, a maioria das orações coordenadas são classificadas pela mera identificação de conjunção. O que isso quer dizer? Eu olho a conjunção, classifico a oração. Gilmar, vai ser sempre assim? Não, não vai ser sempre. Eu falei na maioria dos casos. Não quer dizer toda vez. Ok? Vamos para a classificação. A primeira classificação que nós temos é a classificação das orações coordenadas em aditiva. Como o nome já propõe, a aditiva dá uma ideia de adição. Então, orações coordenadas aditivas dão ideias de adição, acréscimo. Bem, eu coloquei aqui PC. O que é PC? São as principais conjunções aditivas. Ok? E as principais conjunções aditivas são quem? E, nem, mas também, mas ainda. Então essas são as principais conjunções aditivas. Ok? Como é que nós vamos classificá-las? O que a gente vai ter que fazer para classificar essas orações? E não cair naquelas armadilhas. Bem, vamos ver como é que ela fica. Cheguei em casa e abri a geladeira. Como eu já falei, para que haja oração, é necessário que exista verbo. Então eu tenho aqui, cheguei em casa. Eu tenho a minha primeira oração. E a minha oração, ela possui sentido completo. Então aqui eu vou ter uma oração coordenada assindética. Já fizemos isso no período passado. Passamos para a segunda oração. E abrir a geladeira. Ora, moçada, já fizemos tudo isso. Aqui eu tenho uma oração coordenada sindética. Quem é a minha conjunção? Quem é o meu síndeto? O síndeto é quem? I. Aí a gente passa e dá uma olhadinha lá na classificação das orações e vamos ver onde é que eu encontro a conjunção I. A conjunção I é a primeira conjunção, é a principal conjunção aditiva. Ok? Então eu vou ter o que aqui? Uma oração coordenada, sindética, porque possui conjunção, e a minha conjunção tem valor aditivo. Então eu vou ter uma oração coordenada, sindética, aditiva. Ok? Então a gente vê aí que na maioria é só o quê? Eu olho a conjunção e classifico a oração. É um trabalho mais ou menos de memorização. Relembrando que não é em todo caso. Vão haver casos e casos.
Bem, a segunda classificação que nós colocamos aqui é a adversativa. Quando é que uma oração é adversativa? Essa palavra me lembra adversidade. E o que é adversidade? São ideias contrárias, antagônicas, paradoxais. Bem, quais são as principais conjunções adversativas? Mas, porém, todavia, no entanto. Ok? Bem, mas eu preciso me lembrar que orações adversativas exprimem ideias contrárias. Ok? Então vamos ver como é que isso se dá aqui. Não estudou, mas passou. Eu vou classificar a primeira oração. Não estudou. Sentido completo, completíssimo. Então aqui eu vou ter uma oração coordenada. Ela possui conjunção? É óbvio que não. Então eu tenho uma oração coordenada assindética, porque ela não possui conjunção. Eu passo para a segunda oração, mas passou. Espera aí. Eu tenho verbo, então eu tenho uma oração. Quem passa, passa, logo tem sentido completo. É uma oração coordenada. Sindética ou assindética? Sindética. Quem é essa conjunção? A conjunção é mas. Então eu tenho uma oração coordenada sindética. Esse síndeto é essa conjunção mas. Ok? Ela é uma conjunção o quê? Ela tem valor de quê? Ela tem um valor adversativo. Porque exprime ideias contrárias, fica fácil observar quando eu olho meu período. Não estudou, mas passou. Não estudar e passar não são ideias que se casam, pelo contrário, são ideias contrárias. E essa adversidade, essa contrariedade, ela é introduzida pela conjunção mas, que é a principal conjunção adversativa. Poderia fazer uma substituição dessa conjunção por qualquer uma dessas outras. Não estudou, porém passou. Não estudou, todavia passou. Então, essa contrariedade, ela se dá pela conjunção adversativa. Então, aqui eu vou ter uma oração coordenada, sindética, adversativa. Bem, como eu já havia comentado, o trabalho de classificar as orações coordenadas, na maioria dos casos, é de mera memorização. Mas bem, não é só isso. Existem outras coisas. Bem, eu coloquei ali um período do outro lado do quadro. Dormi cedo e acordei tarde. Eu tenho mais uma vez duas orações. Dormi cedo e acordei tarde. Bem, quem dorme, dorme, e quem acorda, acorda. Ambos são verbos intransitivos. Ambos possuem sentido completo. Logo, eu terei orações coordenadas. Ora, a primeira vai ser uma oração coordenada. Possui conjunção, dormir cedo? Não. Então, é uma oração coordenada assindética. Me refiro à segunda oração agora. E acordei tarde. Como eu já havia dito, quem acorda, acorda. Não precisa de complemento. Então, eu vou ter uma oração coordenada. O meu período possui conjunção? A minha oração, ela é sindética ou ela é assindética? Ela é sindética, ela possui conjunção. Quem é a conjunção? A conjunção é e. Então, ela é uma oração coordenada sindética. Bem, a
Ah, professor, então fica fácil, é um trabalho de memorização. Eu já memorizei a conjunção e, ela aparece no primeiro caso, ela é a principal conjunção aditiva. Então ali eu vou classificar como oração, coordenada, sindética, aditiva. Correto? Não. Essa é mais uma das armadilhas que costumam cair em concursos. Eis aí um grande problema. E eis aí o pulo do gato. O que a gente faz para não cair nessas armadilhas? Bem, a gente vai ficar um pouquinho atento. Vamos ver como é que se dá isso aqui. Gente, quem dorme cedo, acorda cedo. Dormir cedo e acordar tarde não são ideias que se casam, pelo contrário, são ideias contrárias. E além do mais, eu poderia trocar esse I, conjunção, por mas, dormi cedo, mas acordei tarde. Então eu tenho aí uma conjunção adversativa. Eu tenho aí uma exceção. A conjunção I pode ser sim adversativa. Gilmar, como diferenciá-las? Bem, há um critério bem prático, é um critério de pontuação. Como é que a gente vai classificar esse critério de pontuação? Bem, a observação diz o seguinte. Aqui eu vou colocar o quê? Usa-se vírgula antes de toda conjunção coordenada, exceto as aditivas. As conjunções aditivas, elas jamais podem ser precedidas de vírgula. Eu vou usar vírgula em todas as outras, menos nas aditivas. O que isso quer dizer, Gilmar? Que nessa oração, esse I, por não ser aditivo, ele é adversativo, porque eu posso trocar por mas, porém, todavia, ele tem que vir obrigatoriamente precedido de vírgula. Ok? Mas por que ele vem precedido de vírgula? Porque ele não é uma conjunção aditiva, ele é uma conjunção adversativa. Ok? Basta a gente perceber que quem dorme cedo acorda cedo. Dormir cedo e acordar tarde são ideias contrárias. Logo, não podem ser introduzidas por conjunções aditivas, e sim por conjunções adversativas. Ok? Relembrando, recapitulando, a classificação das orações coordenadas se dá na sua maioria pela identificação das conjunções. Não quer dizer que na sua totalidade, na sua maioria. A primeira que nós temos aqui é a conjunção aditiva, ela que dá a ideia de adição. Ok? Quais são as suas principais conjunções? E, nem, mas também. Há outras, mais ainda, e outras orações, e outras conjunções. Bem, cheguei em casa e abri a geladeira. Eu tenho primeiro uma oração coordenada assindética, por se tratar de uma oração com sentido completo e sem conjunção. A segunda, e abri a geladeira, eu vou ter uma oração coordenada sindética. Possui síndeto sim. Quem é a conjunção? I. E I é a principal conjunção aditiva. Logo eu vou ter uma oração coordenada sindética aditiva. A minha segunda oração coordenada é o que eu chamo de adversativa, aquela que exprime ideias contrárias. As suas principais conjunções: mas, porém, todavia. Não estudou, mas passou. Não estudar e passar são ideias contrárias, que são introduzidas pela conjunção mas. Então aqui eu tenho uma oração coordenada sindética adversativa. No outro exemplo, dormi cedo e acordei tarde. Ok? Eu tenho outra oração adversativa, não é aditiva. Mas alguém poderia perguntar: esse I, professor, não é uma conjunção? É sim uma conjunção, mas ele se equivale a mas, e mas é uma conjunção adversativa.
Ok? E eu preciso me lembrar que eu tenho que usar vírgula antes de toda conjunção coordenada. Menos uma. Qual? As aditivas.